E aí, Tomando das companhias redes sociais de Japão e Sushi, vamos lá então, iniciar no capítulo 5 do livro Mina no Nihongo. E hoje, com o capítulo 5, tópico 1, Yonju Nippeji, vocês vão aprender a primeira função da partícula E, uma partícula nova aí para vocês. E é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Você pronuncia E. Porque no caso, se isso aqui fosse uma sílaba do hiragana, se fosse só a sílaba, você falaria Re, tá? Mas quando se torna partícula, a pronúncia é E. No mesmo caso do Ha, que no hiragana seria apenas Ha, mas quando se torna partícula, você pronuncia o A. Certo, meu povo? Então vamos lá. Bom, qual que é o primeiro uso da partícula E? Então, pessoal, usa-se a partícula E depois de substantivos para indicar a direção do movimento que foi realizado ao se construir frases com verbos que fazem um deslocamento vou colocar entre parênteses aqui, locomoção. Parece difícil aqui a explicação, mas não é não, tá, pessoal? Um exemplo vocês vão entenderem. Então, primeiro uso da partícula E. Usa-se a partícula E, depois de substantivos, para indicar a direção do movimento que foi realizado ao se construir frases com verbos que fazem um deslocamento, entre parênteses, locomoção. Tá? Que tipo de verbos seriam estes em língua japonesa? Por exemplo, o verbo ikimasu, verbo ir, tá? Você vai ter uma deslocação, você vai para algum lugar, tá? Você se deslocou. Outro verbo, kaerimasu, verbo voltar, tá? Se você vai voltar, você vai se deslocar para algum lugar, tá? Outro verbo, kimasu, que é o verbo vir. Então, se você vai vir, voltar de algum lugar, então você também vai fazer um deslocamento, tá? Então, sempre que utiliza na frases verbos que indicam deslocamento, você precisa colocar a partícula E depois do substantivo para mostrar a direção que você seguiu, tá? Vocês vão entender agora. Vamos lá. Vou dar 3 exemplos para vocês entenderem. Então, vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo,
Watashi wa supa e ikimasu. Supa e ikimasu. Quer dizer, eu irei ao supermercado. Ou eu vou ao supermercado, tá? Também pode ser. Então, pessoal, aqui está o verbo que indica deslocamento, o verbo ir, ikimasu, tá? Aqui está o substantivo, supa, supermercado. E você está dizendo na ação aqui que você vai se deslocar até o supermercado, você irá até o supermercado, você vai até o supermercado. Então, depois do substantivo, utiliza a partícula e, indicando a direção, tá? Então, a direção, qual é? O supermercado. Tá bom? Outro exemplo. Watashi wa Tokyo e kimashita. Então, eu vim de Tóquio. Você encontra um amigo aí na rua e você fala: Watashi wa Tokyo e kimashita. Kimashita, porque tá no passado, hein, pessoal? Não vou mais explicar a forma mas, hein? Estudem aí. Então, kimashita. Então, eu vim de Tóquio. Qual que é o substantivo aqui? Tóquio. Qual que é o verbo de deslocamento aqui? Se você veio de algum lugar, você se deslocou, né? Então, toda vez que tem os verbos que indicam deslocamento, locomoção, você utiliza a partícula e depois do substantivo, que no caso aqui é Tóquio. Então, Tóquio e kimashita. Eu vim de Tóquio. Tá, pessoal? Agora, o último exemplo para vocês entenderem. Outro verbo que indica deslocamento. Watashi wa uchi e kaerimasu. Opa! Escrevendo errado aqui o nosso. Kaerimasu. Então, eu vou voltar ou voltarei. Vou voltar para casa. Então aqui, pessoal, qual que é o verbo que indica o deslocamento? Kaerimasu, voltar. Uchi, casa, substantivo. Então, depois do substantivo, você utiliza a partícula e, que é justamente para indicar a direção que você se deslocou. Tá? Então, uchi e kaerimasu. Eu vou voltar para casa, tá? Aqui também, no caso, a direção que você, de onde você veio, né? No caso aqui, eu vim de Tóquio. Então, Tóquio e. E aqui a direção para onde você vai, para onde você irá. Supa e, supermercado. Ikimasu. Supa e ikimasu. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a primeira explicação lá, tá? Então, utiliza-se a partícula e depois dos substantivos para indicar a direção que você seguiu, tá? Quando você constrói frases que utilizam verbos que realizam deslocamento, tá? Uma espécie de locomoção. Tá, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças. Tem que só mentalizar a regrinha, tá? Senão vai dar ruim. E como eu sempre faço
nos primeiros tópicos, como é que faz uma perguntinha? Para onde você vai? Em língua japonesa. Como é que você pergunta para alguém? Para onde você vai? Em língua japonesa. Vamos lá. Então, para construir a pergunta, você utiliza querido anata wa, ou se você saber o nome da pessoa, substitui pelo nome da pessoa, tá? Por exemplo, Yuri-san wa, ok? Mas, como se você não souber, anata. Então, anata wa, você utiliza o famoso doko. E agora, a partícula que você aprendeu nesta aula, que é o e, e o verbo iki. Mas, e para terminar, a partícula que indica uma pergunta é o ka. Ok? Então, literalmente é, em português, para onde você vai? Ou irá? Para onde você irá? Certo, pessoal? Então, assim que você pergunta para alguém, para onde ela vai? Anata wa doko e ikimasu ka? Anata wa doko e ikimasu ka? Se você saber o nome da pessoa, no caso, como eu falei, Yuri. Yuri-san wa doko e ikimasu ka? Para onde você vai, senhor Yuri ou senhora Yuri? Ok, pessoal? Coisa fácil, hein? Não há segredo. E é isso aí, pessoal. Acabou-se o primeiro tópico. Tópico 1 do capítulo 5. Esse capítulo tem muitos tópicos sobre partículas. Então não vai ser demorado, não. Então é isso aí. Obrigado por assistir. Deixe seu like aí. E um milagre, o YouTube do Japonês Sushi chegou a 500 seguidores. Obrigado aí. Já é alguma coisa, né? Antigamente demorou para chegar para 100, agora chegou a 500. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar a 1000 aí. É isso aí, Tomodachi. Obrigado por assistir. Continue estudando. Deixe seu like. Mata, né? Bye, bye.